Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tenho um prazer em recebê-los. Vocês que vão participar do Self Video Course, como apurar instantaneamente resultados econômicos. É um curso heterodoxo. Muitas das teorias que serão colocadas aqui, elas não são conhecidas. Serão vistas por vocês pela primeira vez ou apresentada de uma maneira peculiar. Já a começar pelo título do curso, como apurar instantaneamente resultado econômico. A origem da ideia sobre esse curso é que eu entendo que existem dois problemas fundamentais em relação à contabilidade. O primeiro é que os contadores usam o computador como se fosse uma máquina de escrever. E olha, o balancete é o exemplo maior disso. A demonstração do fluxo de caixa indireto é outra clara demonstração de que o computador está sendo usado como uma máquina de escrever. E, obviamente, hoje, no mundo atual, que necessita de informações imediatas devido aos problemas de comunicação, a evolução tremenda da comunicação e o volume dos recursos apresentados, não é mais admissível se esperar meses para saber qual é o resultado da empresa. Então, essa foi a ideia básica que me moveu para montar esse curso. A outra ideia a respeito disso é a respeito dos conceitos básicos de contabilidade. Em qualquer profissão deve ter isso, mas eu vivo dentro da área contábil e financeira e eu percebo com muito maior clareza que os profissionais da área, em relação à contabilidade, demonstram uma certa dificuldade em relação aos conceitos básicos. E o que isso significa? Significa que esses profissionais sempre terão dificuldade de entender o que é que está acontecendo dentro da empresa, porque eles passaram pelos conceitos básicos e não deram atenção devida. Isso, ao contrário, eu não estou reclamando, ao contrário, eu estou mostrando que se nós dermos atenção aos conceitos básicos, é a mesma coisa que construir um edifício. Se a gente construir um edifício com a base não muito sólida, o edifício vai ficar sempre com problemas no futuro. E você não pode aumentar muito esse edifício porque ele pode balançar e cair. Então, eu observo que a formação de um contador, ele deve ter e se interessar em conhecer os conceitos básicos e dominá-los. Que aí sim, o edifício do seu conhecimento poderá aumentar indefinidamente sem maiores problemas. Tá certo? Então, nesse curso, nós queremos fazer alguns conceitos fundamentais se tornarem mais claros, mais inteligíveis, mais interpretáveis. Tá certo? Eu chego ao ponto de dizer que meus conceitos, em determinados momentos, eles são conceitos visíveis, porque eu vou usar aqui a tecnologia que eu tenho, criada por mim, que é do Self Video Class, que me permite agilizar o curso e também agilizar o aprendizado do aluno, porque os conceitos serão praticamente visíveis, tá certo? Ok. Esse curso constará de 3 partes. A primeira parte nós estamos fazendo nesse Self Video Class. Depois vem a segunda parte e a terceira. Então, conceito de patrimônio e patrimônio líquido. Olha só, eu vou utilizar aqui uma didática que nós vamos começar a entender contabilidade, olhar a contabilidade como se ela estivesse nascendo agora. Ela não existisse e nós vamos começar a desenvolver a contabilidade.
Eu acho que isso facilitará terrivelmente, já que a gente sabe toda a origem dela e como ela se desenvolveu, a gente vai ter um completo domínio a respeito da filosofia da contabilidade. Tá certo? Então vamos imaginar que eu, Álvaro Guimarães de Oliveira, estou numa época que não existe contabilidade. E decido controlar as coisas que eu tenho para saber como é que eu vou, se eu estou produzindo, se eu estou melhorando, se eu estou ficando mais rico. Tá certo? E aí o que eu faço? Olha só, eu vou lá na minha caixa, onde eu boto dinheiro, todo o dinheiro que eu recebo, boto dentro da caixa. Depois tiro para pagar as coisas, ou investir, etc. É por isso que o caixa não pode ser negativo, você não pode tirar mais do que o que botou. Tá certo? Aí vou lá, conto na minha caixa, e é por isso que existe na contabilidade a conta caixa, porque vem dessa orelha. E conto e vejo lá que tem R$1.000. Eu anoto aquela. Olho uns pedaços de papéis e vejo que aquilo me dá direito a receber de alguém aquele valor. Somo todos aqueles valores e encontro que eu tenho 4.000 de valores a receber. Anota aqui. Ó. A própria casa onde eu moro, eu tenho que anotar isso como valor. Qual o valor que eu vou dar para minha casa? O valor de mercado? O valor que eu pretendo vender? Não. Eu vou anotar exatamente qual foi o custo dela, porque assim a contabilidade faz. Então eu pego a escritura e olho e vejo quanto me custou. Custou 8.000. E por último, pego uns papéis que eu sei que eu devo a algumas pessoas e tenho prazo para pagar. Somo todos aqueles papéis e coloco aqui com valores a pagar 2.000. Muito bem, o que é isso aqui? O que significa? Como podemos denominar esses números aqui? Isso aqui, meus amigos, chama-se patrimônio. Isso é o meu patrimônio. É tudo que eu tenho. E o patrimônio inclui todas as coisas que eu tenho, os valores que eu tenho a receber e os valores que eu tenho a pagar também. Porque isso é patrimônio. É tudo que se refere a mim. Tá certo? Então, eu chamo isso aqui o meu patrimônio. E observo que aqui tem bens. Caixa é um bem, convento é um bem. Tá certo? Então, de bens aqui eu tenho 9.000. E tenho de direitos. Direitos a receber quanto? 4.000. E tenho de obrigações 2.000. Bens, direitos e obrigações. Isso constitui o patrimônio líquido de uma pessoa física ou jurídica. Nós estamos falando aqui da pessoa física e o Álvaro Guimarães de Oliveira. Tá certo? E ao olhar isso aí, qual é o valor do meu patrimônio? O valor do patrimônio não tem, porque o patrimônio tem coisas positivas, como essas aqui, como caixa, valores a receber e convento, mas tem também coisas negativas. Então, eu chego à conclusão que o conceito de patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Esse que é patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Tá certo? Muito bem. Se eu quero saber qual é o valor do negócio que está aqui, quanto eu sou rico, eu vou ter que fazer as seguintes considerações. Caixa e convento, ou seja, os bens, são valores positivos. Eu estou rico porque eu tenho um caixa de 1.000 e uma casa de 8, portanto eu tenho 9.000. Mas eu tenho também valores a receber. 4, 13. A minha riqueza aumenta. Tá certo? E ao mesmo tempo, eu tenho valores a pagar. Isso diminui a minha riqueza. Se eu tinha 13, aqui eu passo a ser 11. Então aqui, quando eu quero saber o valor meu, se eu estou rico ou não, o saldo disso aí, eu chego ao conceito de patrimônio líquido financeiro. Por que é patrimônio líquido financeiro? Patrimônio líquido financeiro é porque eu estou trabalhando aqui como caixa. Caixa é dinheiro, é financeiro. Valores a receber é financeiro, que vai ser transformado em dinheiro. Casa vai ser também transformado em dinheiro quando eu vender a casa.
pode ser transformado em dinheiro. E valores a pagar, eu preciso de dinheiro para pagar. Então isso aqui tudo é financeiro. Por isso que eu vou chamar e conceituar o patrimônio líquido financeiro. Vamos observar o que é o patrimônio líquido financeiro dentro disso. Então olha só. Eu tenho aqui 1.000. Eu estou rico em 1.000. Eu tenho um valor a receber. Eu sou mais rico ainda, tenho 5.000. Eu tenho uma casa, sou mais rico ainda, sou 13.000. E, evidentemente, vou pagar isso aí. Então são 11.000 que eu tenho. Então vamos lá para ver esse conceito de patrimônio líquido financeiro, como nós fizemos. Olha só, bens que nós vimos, que é o caixa mais a casa, portanto caixa 1.000 mais 8.000, dá 9. Os direitos, que são os valores a receber, e as obrigações, os valores a pagar, eu chego ao conceito de patrimônio líquido financeiro. Tá certo? Isso é patrimônio líquido financeiro. Olha só. O conceito de patrimônio líquido financeiro, aí como nós estamos vendo, o que significa esse conceito de patrimônio líquido? O que é esse valor? É quanto eu valho 11.000? É que todas as minhas coisas, é um valor nominal de tudo que eu tenho? É um valor de mercado das coisas que eu tenho? Um valor nominal está associado com, por exemplo, valor líquido. Ou seja, valor nominal menos a correção monetária dá um valor real. O valor real não é valor real. O que é que significa isso aqui? Valor de mercado não é, porque o valor de mercado é aquele que é pago. Só sabe na hora que alguém paga, aquele que é o valor de mercado. Tá certo? Então, também não é. Valor real também não é, porque ele está associado à correção, à inflação. Por exemplo, eu tenho um valor nominal de um bem, 8.000, e desconto, por exemplo, o efeito da inflação nele. E aí chego ao valor real. Não é isso, a contabilidade não faz isso. Tá certo? Normalmente, que eu estou falando. Muito bem. Então, a única coisa que eu chego aqui é o valor contábil do meu patrimônio. É o valor contábil do meu patrimônio. Contábil no sentido de que é registrado, tá certo? Então, vamos ver aqui. Isso significa o seguinte: se eu tenho essa caixa e receber todos os meus valores, eu vou ficar com 5.000. Se eu vender essa casa exatamente pelo valor de 8, eu vou ficar com 13.000. E se eu pagar isso aqui exatamente esses 2.000, eu vou ficar exatamente com esses 11.000 em dinheiro. Isso que é o valor contábil, é o patrimônio líquido financeiro, chama-se valor contábil por causa de é tudo de acordo com os registros que você tem. Se isso acontecer, você terá o final dessa transação toda, você terá um caixa de 11.000. Mas isso é viável na realidade? Não, não é. Isso é um valor teórico. Porque olha só. Caixa, muito bem. Você vai lá e conta, claro, tem que ter os 1.000. Se não tiver 1.000, está errado. Valores a receber. A receber. Você pode não receber alguns valores. Pode não receber parte deles. Tá certo? Então nada diz que isso aí será a realidade final. Convento da casa. Isso aqui dificilmente será. Se você comprou por 8.000, quanto mais tempo tem, mais difícil fica você saber qual é o valor disso aqui. Você pode vender por muito mais ou pode vender por muito menos. Dificilmente você venderá pelo mesmo preço. E por último, valor a pagar. Também é incerto o valor a pagar. Eu posso pagar uma multa e pagar mais do que isso. Eu posso obter um desconto, pagar menos do que isso. Então, para que serve esse valor aqui, o valor do patrimônio líquido? Eu digo isso aí é o ponto de partida de negociação desse negócio. Por exemplo, eu posso, que sou eu, digo, eu vendo todas essas minhas coisas que estão registradas, eu vendo por 15.000. E vou justificar dizendo, olha, essa casa aqui, que eu comprei por 8, ela hoje vale mais 4.000, ou seja, 12.000. Então, por isso,
eu estou querendo receber 15 mil. Por isso que eu chamo isso aqui é o ponto de partida de negociação. Alguém que está comprando pode dizer, olha, isso aqui não vale nem 7 mil, no máximo 6. Tá certo? E aí a discussão vai girar em torno da análise desses números e determinar com uma certa precisão o que é que ele significa, quais são os valores reais dele. Então, por isso que esse valor é um valor do ponto de partida de negociação. Não quer dizer que aquele empreendimento valha isso e que você pode que alguém vai pagar por aquilo. Tá certo? É um ponto de negociação. Muito bem. É o máximo que a contabilidade pode fazer isso aí. Colocar dentro disso. É o mais próximo da realidade. Este valor. Muito bem. Então nós olhamos o seguinte. Tem uma coisa muito particular aqui que eu estou falando da pessoa física. Tá certo? Estou falando da pessoa física. A pessoa física, eu controlo tudo isso aqui através das duas operações. Somar e diminuir. Se eu tenho dinheiro, eu tenho lá. Meu caixa é positivo e 1.000. 1.000. Se eu tenho valor a receber, eu tenho mais 4. Se eu tenho uma casa, eu tenho mais 8. E se eu tenho valor a pagar, é negativo. Na pessoa física é isso aí. Então, esta fórmula aqui, da maneira que ela está apresentada, bens mais direito menos obrigações de patrimônio líquido, é pessoa física. Isso é uma fórmula do patrimônio líquido da pessoa física. E vamos então perceber. Por exemplo, se por acaso eu vendo essa casa por 10 mil e o 10 mil entra em dinheiro, eu vou somar 10 mil mais 1.000 que eu já tenho, 11. Tá certo? Se por acaso eu pagar isso aqui, eu vou diminuir. Se eu tinha 11, paguei 2, fiquei com 9. E assim por diante. Só vou usar somar e diminuir. E estamos conversando e está resolvido o problema da pessoa física. E era assim que o mundo se desenvolveu, que a humanidade se desenvolveu. As pessoas físicas iam fazer negócio e, evidentemente, ia controlando através da sua contabilidade, era somar e diminuir. Tá certo? Muito bem. O problema é o seguinte. A pessoa física tem muita dificuldade de controlar as operações das suas atividades econômicas. Por exemplo, se eu sou um médico que trabalho na minha casa, atendo meus pacientes na minha casa, eu vou ter muita dificuldade de saber realmente quanto eu estou ganhando ou quanto eu estou perdendo na minha profissão. Porque, por exemplo, o sofá que eu compro para minha casa, que é para receber meus amigos, serve também para receber os pacientes. E aí a depreciação desse bem deverá ser total para as receitas que eu vou obter, para comparar com a receita que eu vou obter do médico? Fica difícil. Tá certo? A luz total da minha casa. Eu só uso uma parte da casa para atender aos meus pacientes. Existe uma cozinheira na casa que me traz o cafezinho. Falando nisso, eu já recebi aqui um cafezinho e vou tomar esse cafezinho. Aliás, vocês poderiam fazer o mesmo também. Só dar um pause e depois nós continuaremos. Volta, dá um telefonema, conversa, volta. Quando estiver cansado, você pode fazer isso. Tá certo? Não tem problema nenhum. Acho que isso é que é possível fazer curso online, em vídeo, sem se cansar. Pausa. Cansou, pausa. Procura o melhor momento de pausar, pausa e vai. Muito bem. Então, essa dificuldade. Como é que eu vou... O salário dessa moça pertence à minha atividade de médico ou é a minha coisa particular? E assim por diante. Você vê que ficou uma dificuldade muito grande você controlar isso. Então, por isso que a humanidade criou, né, as empresas, as pessoas jurídicas.
que é na realidade uma pessoa jurídica? É uma pessoa jurídica, que eu crio para me representar, para ser responsável pelas minhas coisas, pela minha atividade econômica. Isso que é uma pessoa jurídica. Tá certo? Muito bem. E a partir da criação da pessoa jurídica, não é? Esse negócio começou a ficar muito difícil de ser controlado somente por mais e menos. Porque olha só, aqui nessa casa eu tenho um caixa de 1, valor a receber 4, 5, 13, tenho 13 mil. Se eu tiro 2, eu tenho um patrimônio líquido de 11, é meu. É o que eu tenho, é a caixa, valor a receber, é convento, e 2 mil, pagando os 2 mil, eu fico 11, é o meu patrimônio líquido. Portanto, esta equação aqui representa adequadamente uma pessoa física. Corretamente o que acontece com a pessoa física, tá certo? Muito bem. Na pessoa jurídica a coisa ficou mais difícil de acontecer. E como ela ficou muito difícil de acontecer, não é? Evidentemente as pessoas começam a estudar. E chegou o gênio aí, Frei Luca Paciolo, que entendeu o problema da pessoa jurídica. Ele percebeu que a característica da pessoa jurídica era diferente da pessoa física, obviamente. E aí ele criou a teoria da partida dobrada. Essa teoria da partida dobrada foi explicada num livro de geometria, sobre geometria, porque o Luca Paciolo era matemático. Então ele explicou a teoria da partida dobrada num livro de geometria. Não é? E a partir daí, a contabilidade passou a ser considerada como uma ciência. E evidentemente os negócios se desenvolveram rapidamente, porque a contabilidade, a partir da partida dobrada, deu condições de segurança de saber exatamente o que estava acontecendo aí na empresa. Ponto de partida. Todo débito corresponde ao crédito de igual valor. Olha só. Vamos usar aqui para fazer isso. Nós vimos ali ok, vamos zerar tudo aqui. E vamos criar a nossa empresa. Fazer com que ela apareça aí. 0. Tá? Vamos até botar isso aqui, 0. E eu vou tirar isso aqui porque não tem muito sentido por enquanto. Ok? Olha só. Vamos entender o que é uma pessoa jurídica ou uma empresa. A criação da pessoa jurídica através do método da partida dobrada. Nós vamos entender a característica e ver por que ele elaborou essa teoria. Só isso. Olha só. Você tem o seu negócio. Como eu tenho esse negócio aí que você viu no meu patrimônio líquido de 11 mil. Eu cheguei à conclusão que tudo está difícil de eu controlar. Eu criei a pessoa jurídica para me representar. Tudo que for Álvaro Guimarães de Oliveira Limitada é de minha responsabilidade. Por quê? Porque uma empresa, para ser criada, precisa que alguém ponha recurso nela. Tá certo? E, ao você pôr recurso na empresa, ela terá o teu recurso que você colocou e deve a você. É esta característica que levou à criação da partida dobrada. Isso é chamada dualidade da contabilidade. A dualidade contábil. Ou seja, sempre você tem o dinheiro, a aplicação e tem a origem dele.
Tá certo? Vamos ver isso devagar. Nós vimos aqui que nós tínhamos um patrimônio líquido de 11 mil. Significa que é o capital que eu tenho. Eu vou entrar como se eu tivesse 11 mil e vou colocar aqui capital 11 mil e vou entregar esse dinheiro que eu tenho, vou entregar aqui à empresa. Olha só, 11 mil. Então a empresa Álvaro Guimarães Oliveira Limitada tem um caixa de 11 mil. E ela deve a quem? Ela deve ao seu capitalista, Álvaro Guimarães de Oliveira, que é o acionista ou cotista dela, 11 mil reais. Então, se você olhar, a empresa é neutra. Ela representa, porque ela recebe, ela deve. Tá certo? Vamos lá, para entender esse ponto perfeitamente. Isso não é uma invenção qualquer. Isso é a característica da empresa que o Luca Paciotto entendeu e representou essa dualidade muito bem na teoria da partida dobrada. E foi tão bem, tão impressionante, que a contabilidade passou a ser considerada uma ciência. E um filósofo alemão, o Goethe, considera que a teoria da partida dobrada é uma das teorias mais importantes da humanidade. E é verdade. Sem teoria da partida dobrada não existiria empresas, particularmente as grandes. E o crescimento econômico seria extremamente pífio. Tá certo? Então vamos lá. Veja só o que aconteceu nessa empresa. Vamos imaginar isto. E aqui essa empresa toma 2 mil emprestados. Ela vai lá. Eu estou aqui colocando o que está lá no nosso exercício. Então aqui ela vai para 13 mil. E agora essa empresa tem 13 mil, mas ela deve 11 mil ao capitalista e deve a contas a pagar, olha só, 2 mil. Ou seja, há um terceiro que financiou. É assim que a empresa começa. E ela vai pegar esse capital, esse dinheiro que ela está em mão, e vai aplicar. Porque ela vai desenvolver a atividade econômica dela. Aliás, é por isso que esse aqui chama ativo. Porque desse lado aqui estão as atividades da empresa. Tá certo? E desse lado aqui, os registros da origem desse recurso. Você vê aqui, olha, esse 13 mil é quanto a empresa tem para desenvolver as suas atividades, daí ativo. E aqui, registrando passivamente, dizendo a origem dos financiadores. Quem financiou essa empresa no momento? Aqui, conta a pagar uma pessoa qualquer, um terceiro, e os acionistas, o dono dela, eu, Álvaro Guimarães, eu botei 11 mil. Tá certo? Olha o que vai acontecer com a empresa. Por isso que todo débito corresponde a um crédito. Então, o débito aqui, no caso, foi débito de caixa e crédito de capital. Depois, débito de caixa e crédito de contas a pagar. Então, nós precisamos entender o que é débito e crédito. Débito significa onde o recurso está. Esses 2 mil aqui, mais o 11, 13 estão aonde? No caixa. O débito está dizendo onde ele está. E o crédito? A origem deles. Ele veio do capitalista e veio de um terceiro. Tá certo? Muito bem. Olha só. E aqui a empresa vai aplicar 4 mil num título a receber de um banco qualquer. Quando ela aplica, o dinheiro está indo para onde? Para... Está aqui duplicado a receber, mas vamos imaginar que é um título a receber. Tá certo? Você conta aqui. Vai ser 4 mil. Ele aplica ali débito ali. E crédito de quem? De onde veio esse dinheiro? Veio do caixa. Se veio do caixa, olha só. Como o caixa é negativo, vocês viram, tudo que entrou ali foi negativo. Então vai 13 menos 4, 9 mil. Tá certo? Muito bem. E aí, o que ela fez mais com esse dinheiro? Ela comprou uma casa. Então o dinheiro está indo para casa, olha só. Então vai ser debitado aqui. Debitado 8 mil em casa. E crédito de quem? Crédito do caixa, que o dinheiro veio do caixa. É a origem do recurso, é o caixa. Não está vindo de fora, não estão emprestado, nada disso. Está vindo do caixa. Então o caixa fica com 1.000. Olha só. Resolvido
o problema da partida dobrada. Então, partida dobrada é isso. Então, se você olhar, tudo que a empresa tem, é por isso que o ativo, as contas são devedoras. Tudo que ela tem, ela deve ao passivo. Quem são os passivos? Contas a pagar e o capitalista. Tá certo? Ou seja, o patrimônio líquido dessa empresa. Qual é o valor dessa empresa? O valor dessa empresa é o que ela tem menos o que ela tem a pagar. 11 mil, que pertence aos acionistas. Tá lógico isso? Muito bem. Olha só, eu vou voltar novamente para a gente ver como esse balanço aqui surgiu. Porque isso aqui, balanço, é de pessoa jurídica, não de pessoa física. A pessoa física está perfeitamente informada da maneira que nós mostramos antes. Não tem balanço, tem registro, mais e menos. Aqui nós temos débito e crédito, é um pouco diferente. Vamos voltar lá para ver como é que surgiu essa... Aqui. Olha só. Bens mais direito igual obrigações mais patrimônio líquido. Então vamos fazer aqui para um melhor entendimento. Nós vimos que a pessoa física, isso aqui é uma equação da pessoa física. Então nós precisamos transformar isso na equação da pessoa jurídica. Tá certo? A pessoa física é isso aqui. Está perfeitamente representado o patrimônio e o patrimônio líquido financeiro de uma pessoa jurídica. Porque o que a pessoa física tem no final é esse patrimônio líquido aqui de 11 mil. E é dela. Então vamos lá. Para um melhor entendimento e facilidade de determinação do patrimônio financeiro de uma empresa, podemos fazer as seguintes considerações da equação fundamental do balanço. Bens mais direitos é igual a ativo. Ou seja, tudo que a empresa tem, os bens e os direitos, é ativo. Exigibilidade mais patrimônio líquido é igual a passivo. Ou seja, a origem dos recursos. A origem do recurso foi o patrimônio que eu coloquei lá dentro. E a exigibilidade. O dinheiro que eu tinha, eu coloquei lá dentro. Tá certo? E ela tomou emprestado. Obrigações e exigibilidade são a mesma coisa. Portanto, ativo menos exigibilidade é patrimônio líquido financeiro. Isso aqui, ó. Ativo. Bem mais direito. Ativos. Aqui, ó. Bem mais direito, ativo. O ativo aqui, menos a obrigação ou exigibilidade, é igual ao patrimônio líquido financeiro aqui. Ativo menos exigibilidade. Mas nós podemos pegar isso aqui e transformar essa equação, que será a mesma coisa. Eu coloco as coisas da empresa daqui e coloco do outro lado o quê? A origem desses recursos que foram aplicados aqui. Então eu passo para o lado de cá esse valor positivo, mais o patrimônio líquido financeiro, e a equação fica equilibrada da mesma maneira. Ou seja, coloquei de um lado as coisas da empresa e coloquei do outro lado o quê? A origem dos recursos que foram aplicados na empresa. Então isso facilita tremendamente o controle contábil da empresa. Então nós vamos ver agora. Olha aqui. Não é? Total do ativo é igual a exigibilidade mais o patrimônio líquido financeiro. Passivo mais patrimônio líquido financeiro. Tá certo? Isso aqui chama-se equação do balanço. Por que esse nome balanço? Porque olha só, isso aqui na realidade representa um balanço. Ou seja, com duas balanças com pesos iguais. A balança do ativo tem um total igual à balança do passivo. E aí passou-se a apresentar o patrimônio de uma pessoa jurídica da seguinte maneira: caixa, valores a receber e casa. Ou seja, o ativo da empresa. Do outro lado, o quê? A origem dos recursos que foram aplicados aqui. E nós vimos, a empresa foi criada com capital de 11 mil. Depois ela tomou 2 mil. E aí aplicou em valores a receber, em casa, e deixou lá restando. No caso, você aplicou em caixa 1.000. É isso que é o balanço de uma empresa.
O surgimento do balanço está todo aí. Bom, eu aqui só para a gente ficar um pouco mais tranquilo a respeito disso, sempre que eu falo em patrimônio líquido financeiro, existe sempre, particularmente em aulas, né? Em curso de pós-graduação, em curso para mestrados, etc. Ou para empresas, para executivos de empresa, sempre me apresentam a seguinte pergunta: professor, se existe o patrimônio líquido financeiro, qual é o patrimônio líquido bruto da empresa? Não é o ativo? Porque olha só, eu peguei 13 o ativo, menos as obrigações, cheguei ao patrimônio líquido financeiro. Portanto, as pessoas começam a imaginar que o patrimônio bruto é o ativo. E não é. Vamos ver por quê? Olha só, talvez essa pergunta venha porque a gente, por exemplo, se a gente faça uma aplicação, um título de um banco, ele me paga, por exemplo, 10 mil reais, essa é a renda bruta que eu tenho. Porque daqueles 10 mil reais, eu vou pagar, vamos dizer, 3 mil, eu vou pagar de imposto de renda. Então ficam 7. Isso é a renda líquida. Evidentemente, se eu tenho uma renda líquida de 7 e eu quero saber qual foi a minha renda bruta, eu pergunto quanto eu paguei de imposto de renda. Alguém me diz: você pagou 3 mil de imposto de renda. Eu somo 7 mil mais 3, 10. O lucro de uma empresa, por exemplo. Você tem o lucro bruto da empresa, menos as despesas ali, operacionais. Você tem o lucro líquido. Obviamente, se você tem um lucro líquido e quer saber quanto foi que você teve de lucro bruto, basta você adicionar as despesas operacionais que você retirou. Tá certo? É essa a ideia. Mas aqui não é desta maneira. Aqui a questão é outra. Aqui a questão é o seguinte: por que patrimônio líquido financeiro? O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha só. A empresa tem 13 mil. E nós sabemos que tudo que a empresa tem foi financiado. Ou pelos acionistas da empresa, ou pelos acionistas e terceiros. Então, na realidade, eu estou interessado em saber quanto pertence aos donos da empresa. São os donos. A empresa tal tem os donos. E os donos são mais interessados em saber o que eles têm, quanto vale para eles aquela empresa. Tá certo? Então, ora, se eu sei que aqui é totalmente financiada por terceiros e pelos acionistas, eu muito bem pego esses 13 mil, diminuo das obrigações, chego ao patrimônio líquido financeiro que pertence aos acionistas. Evidentemente, né, como eu cheguei ao patrimônio líquido dessa financeira, quando eu fizer isso, que é acrescentar valores a pagar, quando eu pegar o patrimônio líquido financeiro e acrescentar os valores a pagar, eu vou chegar ao ativo, que foi do ativo que eu parti para chegar ao patrimônio líquido financeiro. Como foi da renda bruta que eu parti para chegar à renda líquida, pagando o imposto de renda. Mas aqui não, eu não parti de nada bruto. Porque o que acontece? O patrimônio é todo o seu ativo mais o quê? Mais isso aqui. Mais as obrigações. É isso que é o patrimônio de qualquer pessoa jurídica ou física. Patrimônio é isso. Todos os bens, direitos e obrigações. Agora vamos entender um negócio muito importante, que talvez chegue aí com mais clareza. Olha aqui. O que isso quer dizer? Tem uma sutileza aqui nessa equação, colocando as obrigações aqui. Colocando as obrigações aqui, se você perceber bem, isso vai dizer o seguinte: nenhuma empresa aumentará a riqueza imediatamente porque ela tomou dinheiro emprestado. Se ela tomar dinheiro emprestado, o que acontece? Ela vai colocar o dinheiro aqui, por exemplo, em bens. Mas ao mesmo tempo vai aumentar o que? A obrigação. E o efeito aqui é zero. Olha só para cá. Olha aqui. Se eu tomar 10... Pessoal, eu posso aumentar esse ativo aqui de duas maneiras básicas. Eu posso aumentar com o aumento de capital da empresa.
ou seja, o aumento do patrimônio líquido financeiro. Eu pegar aqui o capital e aumentar 10 mil, o que eu faço? Eu boto dinheiro no caixa, 10 mil. 10 e 1, 11, e aqui eu vou ficar com 23. Menos 2, eu vou ficar com 21, porque eu aumentei o capital de 10 e eu passei aqui para 21. Então, houve um aumento do patrimônio líquido financeiro que permitiu que eu aumentasse o meu ativo, o ativo da minha empresa. Mas olha só o contrário que vai acontecer. Se eu pegar esses 10 mil emprestados, eu ponho aqui, aumenta para 23. Mas aqui aumenta para quanto? Para 12. E 23 menos 12, quanto é que vai dar? 11. Você não existe, não há possibilidade de você aumentar seu patrimônio líquido financeiro tomando dinheiro emprestado. E é lógico, é uma característica óbvia do negócio. Não é? Eu sou Álvaro Guimarães de Oliveira, tenho uma casa que me custa 200 mil, 2 milhões de reais. Bem, eu sou rico em 2 milhões de reais. Esse é meu patrimônio, vamos imaginar só isso. Eu então resolvo comprar um carro de 100 mil reais. Não tenho dinheiro, só tenho uma casa. O que é que eu faço? Estou me emprestado. Então agora eu tenho um carro de 100 mil com 2 milhões, que eu tinha 2 milhões e 100. Aumentei meu patrimônio líquido, não aumentei meus ativos. Mas o que acontece? As obrigações aumentaram em 100 mil. O ativo aumentou em 100, a obrigação aumentou em 100. Qual é o efeito disso? Zero. Eu continuo o mesmo Álvaro valendo 2 milhões. É isso que esta sutileza está aqui. Perceberam? Então, isto é muito importante a gente entender. Porque olha só também uma coisa. Presta atenção. Olha só. Quando a empresa pegou esse dinheiro, ela colocou aonde? No caixa. Então ele está aqui dentro já. Então tudo que a empresa tem, né? Isso aqui está aqui dentro. Ela não pegou 11 e botou no caixa, depois 2, fez 13 no caixa, depois saiu investindo. Significa que esses 2 mil está aqui. Então, obviamente, tudo que ela tem aqui, menos isso aqui que ela deu na terceira. O resto pertence aos acionistas da empresa. Olha outra coisa interessante que para vocês entenderem bem isso. A empresa não pode dever mais do que ela tem. É óbvio? Não parece, mas é óbvio. Se o ativo é igual ao passivo, e tudo que a empresa tem ela deve, toda vez que ela aumentar o débito, aumenta o ativo. Tá lógico? Então ela não pode ter mais do que ela deve. E não pode dever mais do que ela tem. Porque tudo que ela tem, ela deve. Basta você olhar para o início da empresa. Capital de 11 mil. Entrou no caixa 11 mil, a empresa tem 11 mil e deve o quê? 11 mil. A mim, Álvaro Guimarães, que cria essa empresa. Na hora que ela toma 2 mil emprestado de um terceiro, ela vai para o caixa, ela vai para 13. E o que acontece? Ela passa a dever 13. Então ela nunca vai dever mais do que ela tem e nunca vai ter mais do que ela deve. Lógico, ativo e passivo são absolutamente iguais. Olha só. Então vamos para... Nós vimos como surgiu o balanço. Vamos ver agora como surgem receita, custos e despesas. Tá certo? Olha só o que é que eu tenho aqui. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Não sei porquê, a contabilidade, isso é a maior confusão que existe dentro da contabilidade. Com todas as pessoas, inclusive os próprios contadores. Eles têm dificuldade de olhar o que é débito e crédito. Tá certo? Olha só o que acontece aqui. Isso aqui deveria apresentar em vermelho, ou entre parênteses aqui, todas as contas. Ó. Menos 1.000. Porque a empresa deve.
menos 4.000. Porque a empresa deve. Ela deve a casa? Deve. Então, se ela tem, ela deve. Isso que deveria ser o balanço de uma empresa. Você vê como eu mudo aqui essa equação. Essa equação ok. Bom, meus amigos, era isso que eu queria mostrar. Tá certo? Evidentemente, trocar a fórmula aí, desculpa, perdemos algum tempo com isso. Mas, olha só. Toda vez que eu tenho que explicar, eu digo, olha, vou fazer esse pagamento aqui, débito de despesa, crédito de caixa. Porque, como a caixa é uma conta negativa, eu creditando ele vai diminuir. Tenho que explicar isso. Do outro lado, eu não preciso explicar. Eu digo, olha, eu vou pagar aqui, de contas a pagar, 2.000. Então, débito de contas a pagar, 2.000. Não precisa explicar. Por quê? Todo mundo já sabe que é credor. Ora, se todo mundo soubesse que aquele é devedor, intuía logo e percebia claro o que está acontecendo. Mas aqui não. Supostamente, esse valor é preto, tudo dizendo crédito, aqui tudo seria crédito também. Mas não. Olha, deve lembrar que aqui, apesar de estar tudo aqui em crédito, aqui é negativo. Isso é horrível. A provisão para devedores duvidosos, aqui, hoje, se você pegar um balanço, vê tudo preto aqui, e provisão para devedores vermelho aqui, como se ela fosse negativa, e não é. Eu estou vermelho porque ela é negativa. Olha que confusão me arrumaram os senhores contadores em relação a débito e crédito. Não é isso? E principalmente o leigo. O leigo tem uma confusão total. O banco me creditou com uma realidade, quando eu olho lá, ele já tinha me debitado. É uma confusão de débito e crédito. E vem, a origem está nisso aqui. Ora, se as contas do ativo sendo devedora, apresenta, se não apresentar vermelho, apresenta com um traço negativo, dizendo que é negativo isso. E estamos conversando. Uma coisa importante que você vê aqui, pergunta a qualquer um contador. Bota o balanço de uma empresa e pergunta se o patrimônio líquido daquela empresa é negativo ou positivo. Ele vai dizer que é positivo. Não é. O patrimônio líquido é sempre negativo, o patrimônio líquido da empresa. Sempre. Só quando ela estiver dando prejuízo brutal. E toda vez que a empresa ganhar mais dinheiro, mais negativo será o patrimônio líquido da empresa. É verdade, porque olha, bens mais direitos, o que acontece? É negativo. E eu tiro daqui o que? As obrigações. Se eu tenho 13 aqui que é negativo, e tiro 2, fica 11 negativo. Então, o patrimônio líquido da empresa é negativo. Aqui, na realidade,
é o que ela deve a terceiro. Por isso que vai ficar em preto aqui. Aqui tem que ficar em preto. 11 mil. Tá certo? Porque o que está dizendo aqui não é o patrimônio líquido da empresa. Está dizendo quanto ela deve para seus credores. E credor é preto, credor aqui é preto, credor aqui é preto. São os credores. Do lado de cá, tudo vermelho. E aí você entende claramente que o patrimônio líquido da empresa é negativo. Já começa, a empresa começa com patrimônio líquido negativo. Débito de caixa e crédito de quem? Do capitalista. Então o débito de caixa está dizendo que a empresa tem um patrimônio líquido. Ela, a empresa, o patrimônio líquido dela é negativo. Tá certo? E o que está ali no preto? Está dizendo quanto ela deve ao indivíduo. Quem foi o financiador foi ele. Então isso aqui você já veria claramente, se fosse assim, seria isso aí. Mas, vamos voltar para lá. E isso aqui está a base de confusão ou seja, do débito e crédito. Então, no meu eu sou fortemente a favor que o balanço da empresa deva ser apresentado dessa maneira. Apresentado dessa maneira. É assim que deve ser apresentado o balanço da empresa. O que é que está dizendo aqui? Que tudo que a empresa tem, ela deve. Então ela tem um patrimônio negativo de 11 mil e deve ser 11 mil. Olha o credor aqui. O credor é o acionista. Olha o credor aqui. O credor é esse aqui. Eles são os credores, fornecedores desse recurso. E retrata a dualidade da empresa. Ou seja, a representatividade da empresa. Ou seja, a neutralidade da empresa. A empresa não tem nada nem deve nada, porque tudo que ela tem, ela deve. Ela representa a pessoa. Isso aqui que vai determinar o valor da empresa. Tá certo? Ok, pessoal. Bom, eu vou tentar aqui trazer ok. Ok, pessoal, vamos voltar aqui, voltamos à fórmula antiga e ao meu não inteligente, porque isso é que provoca grande confusão. Você olha para cá e diz, considere que aqui tudo é negativo. Por quê? Por que eu não boto indicando logo que é negativo? Tá certo? Então, veja só, e aqui estou dizendo ativo é igual a passivo. O que significa isso? Se aqui tiver negativo, eu sei que isso aqui é zero, né? O que ela tem menos o que ela deve é zero. Então a empresa não deve nada, nem tem nada. Muito bem, vamos lá. Mas é isso aí. Isso é uma confusão muito grande, porque a teoria da partida dobrada surgiu em 1493. E até hoje a gente usa essa confusão aí. Tem que trocar isso. A contabilidade tem que ser atualizada. Tá certo? Ok, vamos lá. Bom, nós vimos como surgiu o balanço. E demos todas as explicações a respeito do balanço. Nós vamos agora falar de como surgem receitas, custos e despesas. Olha só, para isso nós vamos definir e entender que existem dois tipos de operações dentro de uma empresa, a sua atividade econômica. Uma são as operações financeiras. A operação financeira, elas mexem com a posição financeira da empresa, mas não alteram o patrimônio líquido financeiro. Então vamos lá, operações financeiras. Eu vou comprar um estoque, 5 mil. Olha o que vai acontecer. Quando eu boto 5 mil, evidentemente que o patrimônio líquido aumenta na hora.
Mas, do outro lado, eu posso imaginar que esse estoque foi financiado por fornecedores. Quando eu faço isso, ele volta para o lugar. Aqui eu tenho uma ideia. Vamos imaginar que aqui seja uma caixa d'água, isso aqui, cheia de reservatórios com água. E o cujo total, 11 mil litros de água está aqui. Se eu botar água aqui, eu botei água aqui, aumentou meu reservatório, e tirei daqui, dentro da caixa d'água, óbvio que o valor total da caixa d'água não vai ser alterado. Tá certo? Muito bem. Olha só. Vamos imaginar, isso aqui eu comprei o estoque, eu não tinha dinheiro, financiei. O que aconteceu aqui? Eu aumentei meu ativo, mas aumentei minhas obrigações. E com isso, o que aconteceu? O patrimônio líquido ficou igual. Vamos imaginar que seja à vista. Eu vou comprar mais estoque. 800 de estoque. 800 de estoque vai aumentar aqui. Quando eu fizer isso, aumenta o volume da caixa d'água. Vai ficar 5.800. Olha lá, o patrimônio líquido foi para 11.800. Tá certo? Muito bem. Eu vou tirar a água daqui. Eu vou pagar. Da outra eu botei água daqui. Foi fornecido por fornecedores. Aqui eu tiro do caixa. Vai ficar com 200. Quando eu fizer isso, olha. Então, tanto faz eu comprar à vista como a prazo. Eu só mudo a posição financeira da empresa. Na primeira vez, apareceu um estoque de 5 mil. Pela primeira vez na empresa. E apareceu também fornecedor de 5 mil. Então, com isso, o efeito foi zero. Porque um é positivo, outro é negativo. Negativo porque aumenta as obrigações. E obrigações é negativo. São negativas. Muito bem. Aqui o que acontece? Eu tirei água desse departamento e botei nesse departamento. Nem o total foi modificado. Não modificou nada. Porque a água que eu botei aqui a mais, eu tirei daqui. Portanto, esse total aqui ficou absolutamente igual. Tá certo? É isso que é uma operação financeira. Vamos agora partir. Operações financeiras você pode identificar como compra. Toda e qualquer compra é uma operação financeira. Ela altera o patrimônio líquido, mas altera a posição financeira da empresa, mas não altera o patrimônio líquido. Compra. Lógico, eu estou trocando coisas. Eu compro um estoque de 5 mil, tirei do caixa 5 mil. Obviamente não pode alterar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor contábil da empresa, como vocês viram. Então, eu compro estoque, aumento meus ativos, valor de 5 mil. Mas, financio com fornecedores. É o meu valor. Portanto, não altera o patrimônio líquido, porque um é positivo, o outro é negativo. Tá certo? Então, compras. Se eu quiser comprar um computador de R$1.000, se eu comprar aqui, eu vou aumentar em R$1.000 aqui, mas se eu pagar, tiro R$1.000 aqui. Não altera nada aqui. Agora, nós vamos ver as operações econômico-financeiras. Econômico-financeiras são operações que afetam o patrimônio líquido financeiro da empresa, além da posição financeira dela. Por exemplo, eu tenho aqui 5 mil de estoque e vou vendê-lo. Vendo por 10. Preste atenção que nós estamos falando de receita, custos e despesas. Como ela surge. E aqui pela primeira vez eu vou vender alguma coisa. Quando eu vendo, se for à vista, vendo por 10 mil. 10 e 1, 11. Olha, quando eu faço isso, preste atenção o que acontece. Evidentemente, não precisa nem você clicar aqui para saber que isso vai aumentar. Por quê? Porque está entrando água de fora. Eu vendi. Alguém veio lá e me deu dinheiro. Botou o dinheiro aqui. Entrou. Então, meu patrimônio vai ser aumentado. Entrou água de fora. Não está saindo dentro do departamento aqui, não. Entrou de fora. Então, veja só o que vai acontecer aqui. O patrimônio líquido vai para 21. Mas olha só. Tá certo? E isso, estou falando só da receita, por enquanto. Depois a gente vai ver o resto. Foi à vista. Se for a prazo, é a mesma coisa. Olha só. Eu vendo isso aqui por 10 mil.
Se for a prazo, eu vou ficar em valores a receber. Olha o que vai acontecer. Vai aumentar aqui. E vai aumentar. Ou seja, meus amigos, olha só o que está acontecendo. Então, o que é receita? É o registro de uma operação da atividade econômica da empresa que, além de alterar a posição financeira da empresa, altera também o seu patrimônio líquido financeiro. Quando essa alteração for para cima, ela é receita, aumentando o patrimônio líquido. Tá certo? Toda vez que eu registrar uma operação, eu vendo isso aqui. Entraram 10 mil. Quando entra 10 mil, o que acontece? Vai aumentar meu patrimônio financeiro. Então, houve uma receita. Eu não quero saber. Vendeu uma mercadoria por 10 mil, eu não quero nem saber se é a prazo ou se é à vista. Já sei que existe uma receita. Registro já a receita. Tá certo? Muito bem. Olha só como acontece aqui. Você viu se eu vendi, eu aumentei no caixa. Então o caixa vai aumentar aqui. Se eu não botei o dinheiro no caixa, eu botei valores a receber, e da mesma maneira aumenta esse valor. E aí você começa a entender o que é lucro de uma empresa. O lucro não se refere nem à entrada nem saída de dinheiro. Se refere ao aumento e diminuição do patrimônio líquido. Nós vimos aqui que aumentei o patrimônio. Quando eu vendi, eu aumento o patrimônio líquido. Seja com dinheiro ou seja com a prazo. Tá certo? Então não estou preocupado se entrou dinheiro. Eu quero saber se aumentou meu patrimônio líquido. É isso que eu quero medir. E lucro mede aumento do patrimônio. Ou seja, resultado econômico mede aumento e diminuições do patrimônio líquido. Não entrada e saída de caixa. Começamos a entender isso também, para evitar problemas no futuro. Agora só, quando eu vendi aqui, vamos botar em caixa mesmo, 10 e 11, por 11 mil, e aparece um lucro, lógico, entrou uma receita, água que entrou de fora. Mas para obter essa água, eu tenho que entregar esse estoque aqui, ó. Só que esse estoque, o valor dele é 5 mil. Quando eu entregar esses 5 mil, evidentemente isso aqui vai diminuir. Mantendo-se aqui as obrigações iguais, evidentemente vai diminuir o quê? O patrimônio líquido. Então, o custo, nesse caso aqui, entrega da mercadoria, vai reduzir o patrimônio líquido. Mas mesmo assim, reduzir o patrimônio líquido, ele está acima do que era antes, que era 11 mil. O que aconteceu? Houve um lucro. Qual foi o lucro? Eu vendi uma mercadoria por 10 mil que me custou 5 mil. O custo da mercadoria vendida que você vê no demonstrativo de resultado, lá negativo, é isso aqui. É porque você entregou a mercadoria. E como o estoque é registrado pelo custo, essa entrega de mercadoria teve um custo. Então é por isso que aparece lá custo negativo. Porque quando eu compro estoque, ele me custa, mas não altera patrimônio líquido. Mas quando eu entrego a mercadoria, ele reduz o patrimônio líquido. Tá certo? Então é por isso que aparece dessa maneira. Muito bem. Então está explicado aí custo e receita. Vamos ver o que é despesa. Vamos botar novamente aqui, para a gente ver isso aqui, ó. Por que está com lucro aqui? Ah, porque tem esse fornecedor aqui. Muito bem, aí. Olha só que é despesa. Despesa, para vocês entenderem despesa de uma vez por todas, despesa significa consumo. Na medida que a empresa consome recursos, ela está tendo despesas. E ao consumir recursos, o que acontece? Diminui o patrimônio líquido. Então, isto é uma despesa. Olha só, eu estou falando de consumo de recursos. Não estou falando se é pago ou não pago. Mais uma vez, para olhar que resultado não tem nada, o lucro ou prejuízo não tem nada a ver com a entrada e saída de dinheiro. Tá? Imagina que nessa minha empresa trabalha uma pessoa e todo mês eu pago ela R$1.000 pelo seu salário, pelo seu trabalho, o trabalho que ela me fornece. Chegou ao final do primeiro mês aqui,
Vamos pagar 800, só para ficar sobrando algum dinheirinho aí. Vem o nosso amigo, o rapaz que trabalhou para mim, e eu vou pagar ele 800. Quer dizer, consumir. Ele terminou o trabalho dele, fez um mês de trabalho. Eu consumi um mês do trabalho dele. Ele me ajudou na minha atividade econômica. Então, ao fazer isso, olha só, eu fico com caixa de 200. Quando isso faz, o que acontece? O patrimônio líquido foi reduzido. Por quê? Porque o lucro aqui é negativo, isso é, houve uma despesa de 800. Olha só, se eu não pagar, chegou o indivíduo, teve a despesa, eu consumi o benefício. Então, eu fico a pagar. Quando eu fico a pagar, obviamente, quando você vai pagar, vai aumentar em 800, 2.800. Tá certo? Tá aí. Do mesmo jeito, tanto faz pagar como não. Ou seja, prestem bem atenção que eu estou falando para vocês. Quando, por exemplo, em relação a salário, pode ser manutenção, pode ser coisa. Se a pessoa fez um serviço para mim e eu consumi o benefício, eu tenho uma despesa. Eu já sei que é uma despesa. Quando chegar no final do mês, se eu tenho uma folha de salário de R$800 por mês, quando chegar no final do mês, eu sei que minha empresa consumiu 800. E isso é uma despesa. Não precisa saber se paguei ou se não paguei. Porque se eu paguei, diminui o caixa. Se eu não paguei, aumenta a obrigação. Tá certo? Então, isso aqui é despesa. É o consumo de um benefício. Tá claro isso? Muito bem. Claro, perfeitamente claro. Agora, eu tenho que colocar aqui mais uma observação para vocês entenderem bem. Eu falei que uma receita é sempre o registro de uma operação da atividade econômica da empresa que aumenta o patrimônio líquido financeiro. E mostrei, quando eu vendo, por exemplo. Mas existem operações financeiras propriamente ditas que aumenta também o patrimônio líquido financeiro. Por exemplo, aumento de capital. O aumento de capital, se eu aumentar aqui 10 mil, ó, capital vai para 11 aqui e o patrimônio líquido vai para 11. Isso é a receita? Não é, é o aumento de capital. Isso não passa pelo demonstrativo de resultado. Porque o demonstrativo de resultado é uma demonstração das operações que aumentaram ou diminuíram o patrimônio líquido. Então, a atividade econômica não é. Atividade econômica é você comprar mercadoria e revender. É comprar matéria-prima, transformar em produto e vender os produtos. Isso que é atividade econômica. Aumento de capital não é atividade econômica, é atividade financeira. Quem decidiu foi o acionista que vai aumentar o capital da empresa. Talvez por necessidade da empresa. Talvez por previsão de melhores dias na empresa, etc. Tal. Mas não foi a empresa que ganhou o trabalho dela, a atividade dela que ganhou esse aumento de capital. Entrou pela porta de cima. É a mesma coisa do dividendo. Eu pago o dividendo, diminui o patrimônio quando eu pago o dividendo. Mas o que acontece? É uma despesa? Não é. Por quê? Porque não é da atividade econômica. Aliás, o pagamento de dividendo, não é quando você tem lucro, é que você paga dividendo. Ele não faz parte para determinar o lucro. Ele é em função do lucro. Tá certo? Então não é da atividade econômica. Então preste bem atenção. Toda vez que você registrar uma operação da atividade econômica que aumente o patrimônio líquido, é uma receita. Ou que diminua o patrimônio líquido, é uma despesa. Tá certo? E claro que você deve saber que existem exceções aí, que são operações financeiras, como aumento de capital e pagamento de dividendos, são operações financeiras que afetam o patrimônio líquido, mas não são da atividade econômica. Ok, meus amigos, eu espero ter cumprido aqui todo o que
foi colocado, e eu espero também que os conceitos foram explicados de uma maneira tal que vocês viram o que é que estava acontecendo, porque eu usei aqui a tecnologia do Self-Video Class. Né? Eu estou mostrando o que é que está acontecendo, quando tem lucro, quando tem prejuízo, etc. Tal. Então eu quero agradecer a vocês muito por participarem desse curso, e tenho uma certeza, eu tenho a impressão que vocês vão, ao final do curso, com certeza absoluta, ter um incremento muito grande nos já vastos conhecimentos contábeis que vocês têm. E eu espero que vocês se tornem experts em contabilidade, seguro a respeito da apuração de resultados, seguro a respeito dos conceitos básicos e fundamentais da contabilidade, que esse é o meu objetivo. Esse é uma falha da educação, da contabilidade, não é só no Brasil não, no mundo. Tá? Eu acho que existe nas outras profissões também, porque o básico é muito difícil das pessoas quererem o básico. Por exemplo, o cara, olha, quer ser um Roger Federer? Ah, quer. Vou lá. Mas olha só, para ser um Roger Federer, você tem que treinar todo dia de 8 horas da manhã, ou de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Topa? Pouca gente topa, só o Federer mesmo. Tá certo? Então é isso que acontece. Então, conceitos básicos e fundamentais exigem esforço. E nem todo mundo está disposto a fazer o esforço, mesmo sofrendo as consequências posteriores. Ok, meus amigos, um abraço e muito obrigado. E até a próxima aula. A Class Video, Self Video Class, parte 2, ok? Um grande abraço e muito obrigado.